Por que caiu o desemprego um pouco? Aqui olhando do ponto de vista do mercado de trabalho. Fundamentalmente o desemprego caiu porque você ocupou mais pessoas sem carteira de trabalho assinado. Ou seja, é um retrocesso desse ponto de vista social no período recente que nós estamos assistindo. Tá? É retrocesso disso. Então, ou seja, a informalidade começa a ganhar mais projeção. A informalidade é aqui essa faixa, a linha amarela, e a linha azul é a formalização. Tá? Então, ou seja, o que eu quero chamar a atenção, o que nós que estudamos isso, ficamos impressionados como foi rápida a deterioração do mercado de trabalho brasileiro. Né? Foi o desemprego, a informalidade, aparecendo novos, ocupações de picos. A outra coisa que explica uma queda por desemprego é o crescimento do trabalho por conta própria. Né? Especialmente logo depois que as pessoas ficam desempregadas, botam um negócio próprio, mas depois não conseguem sustentar esse negócio próprio, a falência desse negócio próprio, dessa atividade autogerida, começa a apresentar problemas e ele volta a se inserir e se inseriu de novo como assalariado sem carteira de trabalho, sem proteção social. Tá? Mas esse não é o ponto fundamental. Aqui mostra o seguinte, ó, o que permanece? O setor público, esse azulzinho aqui que permanece, o que cresceu nessa taxa aqui mais generosa de formalidade? Cresce a conta própria com contribuição previdenciária. Fundamentalmente aqui um crescimento, a explosão do MEI. MEI, não sei se os senhores e senhoras sabem, é um microempreendedor individual. E 50% das pessoas que estão indo para esse tipo de contratação antes eram assalariados. Então nós sabemos que o MEI tem uma contribuição previdenciária extremamente baixa, mas a pessoa vai se aposentar com salário mínimo se conseguir comprovar o tipo de contribuição. Mas o que o MEI, além de ser uma política, por um lado, que favorece a inclusão das pessoas na Seguridade Social, mas, por outro lado, é uma política que também se mostra que ela esconde relações fraudulentas de emprego. Ou seja, minha filha, que é do mundo das artes, aqui teve que abrir o MEI, senão não tinha ocupação. Na verdade, é uma relação assalariada que ela exerce, mas, como não querem assinar a carteira dela e tal, a única forma dela conseguir ter algum tipo de trabalho é aceitar fazer isso. Tá? Então, falando o que é o seguinte, no fundo, dizendo, nós víamos um certo processo de estruturação do mercado de trabalho. Esse processo de estruturação até era facilitado por duas características que não têm nada a ver com a economia. Uma, que é a mudança do nosso perfil demográfico. Nós estamos numa fase, uma chamada nossa história, que o número de pessoas que estão trabalhando é relativamente alto, as pessoas que estão entrando no mercado é relativamente baixa, estava se retardando, inclusive a entrada de jovens no mercado de trabalho, e esse processo se interrompeu e agora vivemos um período de crise forte do emprego. Eu não vou aprofundar aqui todas as razões da crise do emprego recente. Até acho que os dados mais recentes mostram que tem uma certa estabilização desses índices, mas tem uma pequena queda, mas não acho que isso seja algo sustentável a médio e longo prazo, vou dizer por quê. Então, ou seja, isso é uma novidade que nós temos. E esse desemprego, uma parte dele tem características que são estruturais. Tá? E aí eu vou para o nosso seguinte ponto. Porque são características estruturais que têm a ver com mudanças mais profundas que vão acontecendo na forma de organização da produção de bens e serviços. Tá? Por que são mudanças muito estruturais? Eu vou citar um primeiro caso, exemplo, inspirando um pouco mais, talvez ajude a gente entender melhor. Em 2013, aconteceu o maior acidente trabalhista que a gente tem na história, conhece na história. Acho que todos aqui, ou todas, ouviram falar quando 1.146 operárias, fundamentalmente, perderam a vida numa fábrica que caiu, que coliu, uma fábrica que desabou. 1.146 vidas foram perdidas nesse acidente e outras centenas de pessoas ficaram mutiladas pelo acidente. Hoje todos nós estamos aqui acostumados, tentando entender por que um americano atira nas pessoas, mata
por enquanto foi mais 58 mortes, mas aqui foram 1.148 pessoas que perderam a vida. Fundamentalmente mulheres, porque era uma indústria de confecção. Na verdade, era uma fábrica que abrigava 26 empresas terceirizadas e que fabricavam as roupas de grife que nós conhecemos aqui no nosso comércio. Por isso que chamou a atenção no mundo, porque ao lado das fotos, da destruição, da morte, dos corpos dilacerados, apareciam as roupas de grife comerciais, vendidas nos grandes centros comerciais do mundo. Isso que chamou a atenção do mundo. E esse acidente aconteceu em Bangladesh. Bangladesh é um país da Ásia, todos nós sabemos. Mas por que eu estou introduzindo isso? Porque Beloso, isso não é uma formação minha, mas um outro colega, professor chamado Luiz Gonzaga Beloso, ele chama a atenção dizendo o seguinte: isso aqui é o paradigma de como o trabalho é organizado no capitalismo contemporâneo. A gente chama a atenção para isso. Por que é o paradigma? Por que essas empresas foram produzir roupas lá em Bangladesh? Aí eu fui olhar um pouco e percebi o seguinte: só na indústria de confecção em Bangladesh há 5 milhões de pessoas trabalhando. 5 milhões de pessoas trabalhando em confecção. Até pode dizer, como a mão de obra é muito barata, então se usa mais mão de obra do que grandes máquinas modernas. Até, tudo bem, explica um pouquinho isso. Mas por que fundamentalmente as empresas foram para lá produzir? Pela forma como se foi organizando a economia no período recente. Então, por isso que ele é bem paradigmático. Quais são, o que explicam a produção naquele local? Em primeiro lugar é o seguinte: o capitalismo contemporâneo, que é um capitalismo mais financeirizado, isso chama a atenção dos interesses de capitais que são diferentes. Aqui explicou bem isso para vocês na palestra anterior, apoiando um pouco na intervenção dele. O capitalismo, que é mais financiarizado, possibilitou, por meio das bolsas, dos fundos de investimento, dos fundos de aplicação financeira, por todas a parafernália de toda a lógica de desenvolvimento das finanças, pelas finanças por si só. Então se lança papéis que se projeta quanto vale a soja aquilo que vem. Os agricultores todos aqui, por exemplo, já venderam a sua soja para a próxima safra. Já tem isso, já está precificado, e vai se escolar, mas pode dar um problema, então você faz outro papéis para tentar proteger. Ou seja, você tem o mundo das finanças que foi criando uma capacidade de ampliar a multiplicação do próprio dinheiro, para ser um exemplo. Então esse mundo financeiro, que se desenvolveu enormemente no período recente, possibilitou a constituição de grandes grupos econômicos que não tem mais o Estado Nacional como referência da sua produção, mas a economia globalizada, buscando se localizar nos lugares que apresentam vantagens mais comparativas econômicas, ou onde tem vantagens mais favoráveis para as empresas produzirem. Claro que isso foi possibilitado também pela questão das finanças, pela constituição de grandes grupos econômicos, e o mundo das finanças vai colocando uma lógica que é a seguinte: para quem tem dinheiro, eu vou aplicar numa empresa para produzir e vou ter o retorno esperado, ou vou aplicar no próprio mercado financeiro, que também me dá uma rentabilidade, uma valorização da riqueza que eu tenho por si só. Então você tem que produzir em condições que sejam, vou chamar da rentabilidade que tem dinheiro, em condições mais favoráveis a que aquilo que é pago pelo próprio mercado financeiro, para você valorizar sua riqueza na própria especulação financeira. E faz uma coisa que compense isso. Então, para compensar isso, obviamente, você tem que reduzir o custo do trabalho. Você tem que impressionar pela redução do custo do trabalho. E aqui, por que o Bangladesh é atrativo? Porque o salário do Bangladesh é de $40 mensais, ou seja, R$120 por mês. Como é que outro país consegue competir? Obviamente que as empresas podem fazer isso. Então essa questão da financiarização é uma razão. Em segundo lugar, você criou uma ordem mais liberalizada da economia que possibilitou que as empresas se deslocassem nos diferentes espaços do globo terrestre, nos diferentes espaços, para organizar a sua produção. Ou seja, se viabilizou a internacionalização da produção dos bens e serviços. Obviamente, para quem consome, pode
faça aqui qualquer teste, vai numa loja, compre um produto, uma camisa aqui, produzida no Brasil, e compre uma camisa produzida mais em Bangladesh. Antes era China, agora já saiu da China, deslocou para outros países. Vocês vão ver que é muito mais barato. Então, para a lógica do consumidor, ela é atraente, mas para a lógica da organização de uma sociedade, ela é extremamente prejudicial, tá? Para a lógica do consumidor. Então, a segunda razão é isso: se estabelecer uma ordem econômica mais liberalizada, em que os Estados nacionais vão perdendo autonomia e que se dá mais liberdade para os movimentos capitais organizar seus negócios e poder se organizar em escala global. Tá? A outra questão que explica isso, que está aqui um pouco, desculpa, está aqui colocado, que você fez tudo isso num período, obviamente, de redefinição do Estado Nacional, num período que a gente chama de sob-hegemonia do neoliberalismo. Tá? E num ambiente em que as questões, aqui a concepção do neoliberalismo aqui não é só um conjunto de políticas públicas, né? Tem vários autores que mostram claramente o seguinte: neoliberalismo é uma visão de mundo, uma concepção de mundo. E essa concepção de mundo foi conquistando corações e mentes, né? Foi se tornando hegemônica, muito baseada em torno do empreendedorismo, muito baseada em torno do individualismo, muito baseada em torno da empregabilidade, na ideia, como Laval, Dardot, dois franceses, chama a atenção, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: no liberalismo clássico, era a ideia da concorrência como elemento, como visão utópica de geração de riqueza, na perspectiva de criar um bem-estar para o conjunto da sociedade. O neoliberalismo precisa de um Estado, de instituições públicas, para induzir os sujeitos a permanentemente concorrer entre si. Tá? Então, nesse sentido que esse ambiente também é favorável. E numa economia que é cada vez mais estável, se nós olharmos, por exemplo, os últimos 40 anos, nós vamos olhar no mundo seguinte: não tem um crescimento sustentável da economia por muito tempo. A economia tem aquilo que nós chamamos de economia stop and go. Ou seja, cresce um pouco, sempre mostra muita instabilidade. Tá? Obviamente que isso também foi possibilitado